Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um episódio de Engenheiro para Engenheiro, um evento do Grupo Equation onde a gente conta a história de engenheiros bem-sucedidos. Eu sou o Emerson. E eu sou o Paulo. De hoje estamos aqui com ele, que quase um terço da vida passou fora do país, viajando pela engenharia. E para a gente ver realmente o quanto a engenharia impacta, né? Foram décadas de uma das maiores siderúrgicas do país, mas antes disso passou por uma área mais automotiva, né? Trabalhou no Rodobenz, totalmente diferente da área de engenharia, né? Também na Citroën. Depois entrou na parte de trainee, foi onde ele virou mais referência na área de processo na siderúrgica do país, né? Depois foi para Grupo Cornélio Brenan, né? Que é uma referência aqui em Pernambuco também. Voltou para a siderúrgica, que é a Gerdau, né? Tava fazendo suspense aí. Cheguei a fazer o suspense da siderurgia, né? E aí fez uma carreira de décadas e décadas que chegou a visitar vários países na área de projetos em CAPEX, né? E tô com ele aqui, o Antônio Borba. Muito prazer, viu, Antônio? Ok, obrigado pelo convite, cara. Obrigado, muito feliz de estar aqui. Obrigado, Antônio. Antônio, seja bem-vindo, né? É uma honra te ter aqui. E a gente sempre começa perguntando de onde é que veio esse gosto por engenharia, como é que começou essa história. Olha, eu nunca me vi fazendo outra coisa, né? Acho que a minha história não é diferente da de outros, assim, desde de criança, de menino, nas brincadeiras, nas coisas que despertavam interesse, assim. Eu sempre me vi como engenheiro, nunca nem questionei outras possibilidades e deu certo, assim, né? Porque como eu não experimentei, nunca me pensei em outras coisas, né? De outras profissões, mas deu super certo, cara. Deu super certo. Nunca me vi diferente, assim. Vem de infância. Não quis virar médico, não. Não, nunca tive interesse em virar médico, nem advogado. Não, eu sempre tive muito certo que meu ambiente era um ambiente técnico, de conhecimentos de mecânica, de automóvel, de eletricidade, essas coisas que encantou muito de nós, engenheiros, né? E comigo não foi diferente, cara. Eu penso, assim, a gente é daqui de Recife, né? Você tem um sotaque um pouco diferente. Você é daqui mesmo? Sou daqui, cara. Nascido e criado. Mas alguma coisa fez você mudar esse sotaque? Foram essas viagens que o Paulo falou? Você acha que alguma coisa foi perdendo um pouco? Talvez. Não percebo o meu próprio sotaque, né? Então, mas eu não acho que eu tenha perdido, né? Não sei. Pronto. Então, Antônio, você falou que desde de pequeno já sabia que queria engenharia, né? Mas eu imagino que essa questão, apesar de tudo, desde pequeno ter essa aptidão, quando você é muito jovem, você não sabe o que é uma engenharia civil, uma elétrica, uma eletrônica. Como é que foi esse processo para escolher a engenharia especificamente? Ainda quando eu estava ali, né, pelo segundo grau, né? Eu me despertou eletrônica, né? E aí eu entrei na escola técnica, TFPE na época, né? E fiz um curso em paralelo com o segundo grau, né? E adorava eletrônica. Fui me descobrindo em engenharia, nesse ambiente técnico, em eletrônica, né? Mas quando fui ampliando um pouco mais minha visão, quando fui para o momento de fazer o vestibular na época, né? Eu já me apliquei para fazer mecânica, né? Mas o curso de eletrônica, até hoje ele me ajuda muito, né? Porque, na verdade, as duas disciplinas, elas estão se conversando toda hora, né? Então, assim, não existe o só mecânico, só eletrônico, né? No final, quando tu vai para o ambiente da vida real, elas se completam, né? Tanto é que depois virou mecatrônica, depois virou controle e automação. Então, a minha descoberta de que engenharia eu queria, ela seguiu essa etapa, assim, ela foi para eletrônica e aí depois eu me acomodei em mecânica. Antes de entrar na engenharia em si, eu fiquei curioso com essa parte da escola técnica, né? A escola técnica já foi em mecânica, foi em eletrônica? Não, foi eletrônica. Foi eletrônica. E assim, existia a possibilidade de tu fazer só a escola técnica ou tu tinha que realmente cursar o segundo grau em uma escola normal e a escola técnica, ou tu escolheu fazer essas duas coisas? Não, eu escolhi, tinha opção, né? O curso da escola técnica, não sei como é hoje, mas naquela época ele também tinha validade, assim, como se fosse um segundo grau, um ensino médio, né?
Médio não. É médio. Já confuso. Já estão o ensino ficando médio, velho, hein, meu amigo? o ensino médio completo, né? Então, você saía ali que na época era a 8ª série, hoje é o 9º ano, né? E você poderia entrar na escola técnica e fazer um curso completo, com disciplina de matemática, português e tantas outras aí, além das disciplinas técnicas, né? Então, ao final do curso técnico, você poderia, por exemplo, ir para uma universidade, porque você tinha o ensino médio já completo, né? Mas no meu caso eu fiz um pouco diferente. Eu estudava, fazia colégio e decidi entrar em eletrônica, mas aí eu consegui abater essas cadeiras não técnicas, né? Por já estar fazendo no colégio na época, né? E eu fiquei só com as cadeiras técnicas fazendo. E fui assim, terminei o colégio, entrei na faculdade, ainda estava na escola técnica e fui tentando conciliar essas coisas. Mas assim, me encantei muito com mecânica, mas a eletrônica ela sempre esteve por perto, assim, também por ter essa afinidade, né? Me ajuda muito, cara, me ajuda muito. Me ajuda muito essa indecisão para mim naquela época me trouxe benefícios até hoje, cara. Que bacana, que bacana. Uma só pergunta, Emerson, que você entrou, né, na engenharia, mas como foi entrar tão jovem na engenharia, sabendo que você tinha esse ambiente de eletrônica e depois de mecânica? Como é que foi o choque de realidade? Bom, eu entrei na Politécnica, eu tinha 17 anos, né? E, novamente, é uma história de muitos de nós aqui, né? Muita gente entra muito novo, né? A gente acha que está conseguindo enxergar tudo que envolve uma escolha desse tipo e, às vezes, a gente tem as dificuldades, né? Então, assim, o meu momento de chegar lá na faculdade não foi fácil. O curso é difícil, tem temas da idade. Então, assim, teve um choque na chegada. Teve um choque na chegada, né? O curso básico, ele é muito pesado. Em alguns momentos até um pouco frustrantes, porque você está com uma ansiedade grande de conhecer mais e mergulhar na cadeira até que você fica naquelas disciplinas do básico, né? Que depois a gente entende as razões do porquê elas existem, né? Mas o fato é que a cabeça do jovem de 17, 18 anos ali, eu estou contando a minha história, né? É um pouco frustrante, né? Eu tinha comentado contigo, Paulo, tem um dos meus filhos, ele está na faculdade, né, fazendo engenharia de controle de automação. E eu dei uma olhada no currículo dele, parece que houve algumas mudanças, colocaram algumas cadeiras técnicas no básico. Eu acho que é muito bem-vindo essa só para continuar mantendo a chama acesa, né? Para manter, porque a sensação que eu tive e que muitos outros tiveram é que quando a gente entrava no básico, era uma continuação do colégio, né? Era assim, você queria discutir temas técnicos, você estava com muita ânsia, aquela chama acesa e tinha essa frustração na época, né? Mas com o passar dos anos a gente vai vendo que tudo tem uma razão de ser, né? Para você poder discutir no nível de um curso superior, disciplinas de engenharia, você precisa de todo aquele básico de cálculo, de toda aquela discussão lá de limite, derivada, integral. Senão você não consegue absorver o que vem para frente, né? Então, é parte do processo, mas fazer o básico mais atrativo é uma ótima ideia para manter essa chama acesa. Então, respondendo a tua pergunta, o impacto é grande, cara. Quando tu entra, é grande. É grande. E esse ponto que você está trazendo, Antônio, é bem interessante, né? Até porque você, além de ter essa visão ainda de que era como se fosse uma continuidade do colégio, você ainda teve contato técnico, né? Com a escola técnica. Que isso, você ansioso por conhecer mais, né? Dependendo, já é o ponto final da carreira de alguns. A pessoa pode fazer um curso técnico e já virar um técnico. Isso. Então, e quando passou esse básico, a parte da escola técnica te ajudou também nessas cadeiras profissionais? Ajudou e muito, né? Até porque o curso de mecânica, pelo menos o que era dado na época, nos anos 90, né? A gente não tinha cadeira de eletrônica, né? Então... E o curso de eletrônica passa por um básico de elétrica, né? E esse básico de elétrica, ele de alguma maneira, ele é necessário para você compreender como funcionam os sistemas mecânicos, né? Então, me ajudou muito. Assim, eu nunca tive dificuldade quando nas aulas de mecânica precisava
de um complemento de elétrica para entender o todo, entendeu? Isso nunca foi dificuldade para mim por esse momento na escola técnica. A escola técnica também foi um momento assim muito disruptivo para mim, né? Que eu vinha de um colégio particular, né? Fui para a escola técnica à noite, era um ambiente muito diferente, conheci gente da cidade toda. Foi um momento de abertura de uma visão para ter uma visão mais ampla da carreira profissional, de diferentes tipos de pessoas, né? Talvez até o que a gente chama assim de diversidade, de que cada um tem uma história, tal. Foi um momento muito impactante assim na minha vida, na minha carreira, na minha formação, assim. Eu tenho muita gratidão por esse momento da escola técnica, assim. Foi bem. E assim, que nem que você comentou, né? Quando a gente está na engenharia, mesmo que seja a parte mecânica e elétrica, elas se conversam, né? Porque tem a parte eletromecânica, a energia mecânica que está virando elétrica, a energia elétrica que está virando mecânica. Paulo, e eles chegaram à conclusão que precisava de mecatrônica. Não foi? Eles chegaram à conclusão, alguém chegou a essa conclusão. Né? Então, eu fiz uma mecatrônica mais ou menos antes de ser mecatrônica. Você fez separado, né? Eu fiz separado. Que é engraçado, né? Na universidade a gente separa muito por disciplina de mecânica civil, elétrica, produção, etc. Mas quando a gente vai no mundo real, você vai ter que entender quando você está na mecânica um pouco não, você tem que entender algumas partes de elétrica para estar fazendo ali a operação. Por exemplo, trabalhei no ramo de painel elétrico, é um sistema mecânico, que é um painel, né? Toda a parte mecânica por trás, mas tem toda a distribuição de energia. Pô, mas se eu não entendo mecanicamente, como é que eu vou pegar uma explosão que vai ter e a parte mecânica tem que segurar aquela explosão, né? Então, a gente meio que, principalmente quando está na faculdade, negligencia um pouco as que não são nossas disciplinas primordiais, né? Principalmente o pessoal de civil está pagando ali eletrotécnica. Eletrotécnica é muito chato, não sei o que lá. Só que quando você pega ali na parte de predial, por exemplo, que é um pouco mais simples, mas você precisa entender como é que faz toda a passagem de cabo, como é que funciona todas as instalações elétricas, que no final da conta, a engenharia, ela é um conjunto, né? Quando tu chega no mercado de trabalho, a realidade é que não existe aquele mundinho da mecânica, tudo se mistura e, a depender da tua posição, tu vai ter que tomar decisões de disciplinas de outro tipo de engenharia, entendeu? Ou, no mínimo, consultar outros profissionais, e aí tu tem que saber, novamente, né, fazer as perguntas, né? E se fazer entender a mensagem que tu recebe. Então, no final, cara, quanto mais eu faço engenharia, mais a gente vai virando como um multidisciplinar, entendeu? Você conhece um pouquinho de cada e, por exemplo, eu comentei contigo que uma das minhas atividades é de coordenação de projetos, né? Então, eu lido com todos os profissionais, né? Então, eu tenho que conversar com eles. Então, sim, o futuro do engenheiro é ser multidisciplinar. Né? E esse estágio aí na faculdade, foi aonde e quais eram as aptidões? Foi um estágio numa fábrica têxtil, que ela já não existe mais, ela ficava em Paulista, chamava Fibrasil. Antes, ela era Hering. Quando eu entrei para fazer esse estágio, ela tinha acabado de ser vendida para o grupo Vicunha e mudou o nome para Fibrasil. Fazia blusa de malha, mas era uma fábrica muito grande, muito grande. E eu fui trabalhar no setor de compras, né? Eu era comprador técnico. Então, comprava já para... Eu era o comprador dos projetos CAPEX que eles tinham lá na época. Né? Comprava material para os projetos que estavam em execução. Né? Não comprava material de rotina, né? Vamos dizer assim. E aí vem no que a gente conversou nos bastidores, né? Você está falando que era comprador aqui... Mas depois você trabalhou na carreira como área de gerente de projetos, que vocês chamam da área de engenharia, né? Mas você vê o leque que a engenharia te dá. Você estava comprando produto técnico que precisa que mais a área financeira e administrativa que é compras, né? Isso. De um cara mais instruído para estar numa área mais administrativa, né? Então a engenharia te traz oportunidades em outras áreas também, né? A gente estava falando antes, né, Paulo? A gente, quando vai mergulhando nesse mundo, cara, quantas versões de engenheiros tem, né? É o cara da área comercial, é o comprador, é o vendedor,
é o cara que está na produção, é o engenheiro de manutenção, é o engenheiro que faz planejamento, é o engenheiro que faz projeto CAPEX. São tantas possibilidades de carreira em que a gente bota tudo num guarda-chuva de engenharia, assim, mas o profissional de engenharia tem muitos caminhos a seguir, né? E nesse caso aí eu estava num, né? Como você, eu acho que você trabalha na área comercial, né? Isso. Então, são muitas versões de engenharia, né? A partir desse momento que você começou a trabalhar com compras, já mudou aquela questão em relação àquela dúvida por estar fazendo o básico lá? Ou ainda assim, essa parte de compras, apesar de ter a questão técnica, que o Paulo levantou muito bem, a gente sabe que tem uma parte mais processual também, você tem que seguir... Mas aquele momento eu estava tão verde ainda, né? E o que eu quero dizer com isso é assim, tudo me encantava. Eu diria que um dos grandes benefícios que aquele estágio me trouxe foi poder vivenciar dentro de uma empresa, conhecer os processos, os departamentos, como eles se comunicam. Então, veja, ali eu tinha 19 anos, né? Então, ali eu estava entendendo como funciona a empresa, enfim, como eu já mencionei, né? Como se divide os departamentos, como eles se conversam, quais são os protocolos. Tudo isso que, falando aqui para esse grupo aqui, mas para aquele Garoto jovem, 19, né? Aquilo ali era tudo novo, né? Eu mesmo com 19 tive nada disso, sabia nem o que era uma parte mais administrativa, empresarial, toda a dificuldade que é. Por exemplo, você abrir uma requisição de compra, a empresa do CNPJ de fulano, o que é CNPJ? O que é CNPJ, né? Aí você tem que ligar, tratar com o fornecedor, pedir proposta, equalizar a proposta, né? Inspecionar material que chegou, esse tipo de coisa. Que, para mim, era um mundo que estava se abrindo, né? Então, foram 6 meses muito bons ali, muito bons. E a saída de lá foi tentando buscar alguma coisa mais para dentro da área? Como é que foi? Não, o estágio terminou. No estágio terminou, né? Entrou eu e uma outra colega. Ela continuou a carreira lá e eu saí. Terminou o estágio, eu saí. Né? Aí eu consegui um outro estágio numa empresa que ela existe até hoje. Eu não sei nem se ela tem esse nome ainda, chamada Algodoeira Paulista. Ela fica em Paulista. E trabalhei também 6 meses lá fazendo um estágio na área de produção. Eles produzem pano de chão. Esse pano de chão ele faz de resíduo têxtil, né? Fibras que sobraram de outros, eles reprocessam. E também foram 6 meses também metido dentro de área de produção, ainda descobrindo, entendendo como funciona, né? Lidando com programas de produção, com operadores, com chefia, preparando relatório, atividade de estagiário. Mas que são etapas que são cruciais assim para o jovem engenheiro ir colocando as peças no lugar, né? E vai formando o mosaico que é o ambiente profissional, né? Então foi outra etapa da minha carreira. E aí depois, ainda estava nesse estágio, um colega me convidou para ir trabalhar numa revenda de automóveis da marca Citroën, né, que ficava lá no Pina, e lá eu trabalhei 1 ano e meio naquele trabalho lá de recepção de cliente, né? A parte mais de vendedor mesmo ali, né? Era um técnico comercial, né? Certo. Porque é uma venda, no final das contas é uma venda de serviço, né? Uma venda de serviço. Tem o técnico, até porque essa concessionária era muito pequenininha, tinha muitos poucos carros da Citroën na época rodando, e a gente era um pouco faz tudo, né? Na oficina, né? E eu era o único recepcionista, e tinha hora que eu estava tocando a oficina, e esse tipo de coisa assim. Mas também, aí é que eu comecei a lidar com o público externo, né? Cliente, venda. Essas foram minhas experiências também, que foram, vou usar a mesma palavra que eu usei, foi complementando o mosaico, né? Outras disciplinas, outras habilidades sendo construídas, né? Mas na Citroën era estágio também? Não, ou já era contratado? aí já era carteira assinada, e eu estava na faculdade. O curso estava rolando ainda, tranquei uns semestres, e assim fui fazendo minha história, né? Tentando conciliar faculdade com trabalho. Agora, só que tem uma coisa interessante, né? Que muitas coisas hoje estão melhores do que antes, né?
Porque, por exemplo, eu mencionei esses estágios que eu fiz, mas esses estágios, os estagiários antigamente trabalhavam 9 horas por dia, cara. 9 horas. Eu terminava a aula, eu terminava o estágio 5 horas da tarde em Paulista, 5 horas da tarde estava começando minha aula na Politécnica, né? Então, você aí que acha ruim os 6 horas de trabalho do estágio, né? Eu não entendo antigamente que tinha que estagiar no seu trabalho e ainda tinha que estudar. Né? Era muito duro. E para a gente não cair naquele discurso que tá tudo pior, isso melhorou muito, cara. Melhorou muito. Assim, fazer com que o estudante trabalhe 8, 9 horas é uma crueldade, cara. É uma crueldade, né? Então, assim, prejudica o curso, prejudica a absorção do curso, ainda que passe, mas o cara está vivendo ali no limite. Ninguém tinha carro, né? É ônibus, entendeu? Então, carona, é tudo aquilo que você já sabe. Então, melhorou, viu? Melhorou muito. Melhorou muito. Mas então, e por que quando você entra na Citroën é que você decide trancar um pouco a faculdade, já que a carga horária era muito parecida? Não, é que quando eu já não estava mais estagiando, né? Então, assim, era um trabalho. Então, eu via dificuldades, eu via, olha, esse semestre eu não comecei atrapalhado, tranquei, voltei, entendeu? Fui conciliando. Na verdade, assim, muitas vezes eu fui fazendo poucas cadeiras, né? Em vez de fazer o curso cheio, eu ia reduzindo e ia fazendo menos cadeiras do que podia e fui administrando, conseguir né? conciliar os dois, né? E você Conciliar pensa os no dois. mercado de trabalho também, né? É importante contar essa história porque isso é a realidade de muita gente, né? De muita gente, assim. E fazia, assim, muito sentido naquele... A gente comentou um pouco antes na década de 90, a minha percepção, né? E talvez profissionais de hoje, estudantes de hoje, digam a mesma coisa, assim. Mas a minha percepção é que o ambiente estava muito ruim para a engenharia, né? E eu estava tentando ver onde é que eu vou me colocar, né? E, poxa, será que essa área comercial é boa? Aí eu terminava que priorizava um pouco o trabalho em detrimento da faculdade, aí reduz o custo a quantidade de cadeiras e vai tentando conciliar, porque eu estava me experimentando ali e ansioso pelo que vinha na frente, porque na década de 90 não havia tantas oportunidades, pelo menos do meu ponto de vista, né? É a crise eterna do Brasil, né? Toda década está em crise, né? Pois é, cara, pois é. Parece uma fotografia de hoje. Não, eu não sei dizer se está melhor ou está pior, mas eu estou contando a minha história e como eu me sentia naquele momento, né? Então, assim, foram decisões que eu tomei de priorizar uma coisa ou outra, que para mim deu certo. Para mim deu certo, né? Tanto é que eu fiquei um ano e meio lá e fui convidado. Na época, estava abrindo uma outra concessionária que ficava ali na frente do aeroporto, que hoje acho que até é Localiza, eu acho. Todo aquele espaço ali era uma concessionária de automóveis Mercedes-Benz. E eu fui convidado, ela estava abrindo, me chamaram lá na cidade, tem uma oportunidade. Aí eu fui para lá. E aí já fui para um cargo gerencial dentro, e aí fui nessa mesma, trabalhando sábado, trabalhando até 7, 8 horas da noite, e tem a faculdade, e fui levando assim mais 3 anos e meio. Né? Mais 3 anos e meio. Tempo não, 3 anos e meio, você com 8 horas de trabalho. Fora que agora a responsabilidade de maior, porque tá tocando toda a loja ali, né? E aí você, com curso de engenharia, que não é nada fácil, porque, pô, cálculo ali, matemática, aquilo que a gente conversou no bastidores, que o professor te coloca para fazer uma questão que, né, às vezes vem da cabeça dele, mas que tem uma solução e você tem que saber como chegar naquela solução e perder horas estudando para chegar naquilo. E mesmo assim você conseguiu... Consegui. Mas sempre nessa estratégia assim, de ir reduzindo o curso, né? Fiz ótimas relações com dentro da faculdade, com os professores. Eu navegava bem dentro da Politécnica, mas com curso reduzido. Entendeu? Vendeu o carro para os professores também? Como é que... Não, engenheiro, infelizmente, não tinha essa capacidade de comprar aqueles carros. Era Hilux. Não era Hilux. Mas em um dado momento, assim, dentro do que eu falei antes, do espectro de possibilidades que o engenheiro pode trabalhar, em um dado momento eu disse, talvez eu deva ir para a área comercial, né? E me vi assim. Aí eu me formei. E aí eu estava lá na Delta Veículos, né, que era a loja de automóveis Mercedes, estava muito bem, né? Já tinha começado até a comprar meu primeiro apartamento. Aliás,
Eu casei nesse período. Qual era seu cargo, exatamente? Eu era gerente de peças, né? Na parte de acessórios. Parte de acessório, peças e tal. E aí eu me formei. E eu disse, bom, agora eu não posso ficar muito tempo na indecisão, porque daqui a pouco fecha a janela, né? A janela, eu quero dizer assim, você é um recém-formado, né? Mas você é recém-formado até quando? Eu disse, não, mano, no máximo 2 anos aqui, né? Eu tenho que decidir o que eu vou fazer. E aí eu me inscrevi num programa de trainee do Grupo Gerdau e passei. Aí eu abandonei e mudei minha carreira, né? E, enfim, a gente vai contar aqui, para mim foi a decisão mais certa que eu tomei, né? E não é que é melhor, porque talvez o outro caminho também pudesse ter sido bom, mas hoje eu estou muito confortável com a decisão que eu tomei, né? E o que é que você acha que foi diferencial para você entrar no trainee da Gerdau? Não sei, talvez até um pouco de soft skills que eu desenvolvi fazendo essas outras atividades, né? Talvez dentro daqueles recém-formados, né, eu já tinha uma vivência profissional, né, de um ambiente de trabalho. Também me capacitei um pouco mais no inglês, entendeu? Fui fazendo. Mas eu acho que o chave, se eu tivesse que selecionar talvez tenha sido essa capacidade de me expressar, de navegar ali pelo ambiente de profissional, de conseguir colocar melhor meu ponto de vista. E fui selecionado e entrei. Entrei e já caí dentro da área industrial e assim segui. E como foi o desafio agora? Ambiente de carro, né? Primeiro o ambiente de têxtil lá na parte de compras, que também já é um pouco mais administrativo relacional, né? Daí depois para a parte mais de Quase um automotivo, varejo, né? Que ele né? estava de frente para o cliente o tempo todo, né? Sim. Quase um varejo ali na parte de carros, né? E agora no ambiente totalmente diferente como trainee na Gerdau. Como foi agora você realmente iniciar uma carreira na área de engenharia industrial, né? Não, eu quando entrei na Gerdau como trainee, eu fui para a área que a gente... É uma siderúrgica, né? Uma siderúrgica, então a gente produz aço. Eu entrei na Gerdau na unidade aqui em Recife, né? Aqui a gente produz o aço através da reciclagem de sucata, né? Põe em força dentro de uma área da fábrica chamada aciaria. Então lá é onde processa a sucata, coloca dentro de um forno, funde, adiciona ligas, lingota. Tudo isso acontece dentro do que a gente chama de aciaria. E eu estava trabalhando, eu fui ser trainee dessa área, né? Fiquei como trainee, continuei depois como... era um carro que a gente chamava de um facilitador, né? Que era tipo um líder de célula, né? Da área voltado para a área de fornos. E fiquei 3 anos dentro da aciaria. Um ambiente industrial pesado, é um ambiente de alta periculosidade, né? Mas, pô, a empresa tem todos os processos aí de segurança, tudo, mas era uma... Eu estou dizendo isso porque estou comparando com o meu ambiente anterior, com essa minha nova vivência ali dentro da aciaria, né? E foi um choque também, né? É outro tipo de rotina, né? Ambiente de produção, ambiente com operadores, com mantenedores, ambiente, vamos dizer assim, que ia me requerer outras habilidades, né? Outras habilidades. E eu fui desenvolvendo elas ao longo do caminho, né? E muita gente também, né? Porque você estava num ambiente mais, vamos dizer, ali na concessionária, que você tem uma equipe ali, sei lá, de 10, 20 pessoas, que é o varejo, né? E agora para uma indústria que, sei lá, tem mais de 1.000 funcionários, né? O Grupo Gerdau, por exemplo, é muito grande, né? Não sei se na época era tão grande quanto é hoje, né? Porque tem o crescimento dela também, né? Mas hoje acho que já tem mais de 10.000 funcionários, né? Então, pegar uma empresa que você estava mais comum no ambiente, vamos dizer, mais menor em tamanho de volume, né? De responsabilidade, né? Que vai ter alguns carros que você está vendendo, né? Para um ambiente que tem uma indústria que você vai ter várias responsabilidades que você comentou. São várias áreas ali que vai ter o mantenedor, vai ter o cara de projeto, o cara de processo, que nem a área que você estava. Como foi lidar com essa maior responsabilidade que você teve agora na Gerdau?
Paulo, eu não sei se eu entendi muito bem a tua pergunta, mas assim, tá dentro do ambiente industrial, era uma quebra de tudo que eu tinha vivenciado antes. Uma quebra completa, né? De rotina, né? De viver a produção, das metas de produção, né? Da melhoria de performance, de lidar com pessoas, com pessoas que chegam para trabalhar bem, no outro dia não estão tão bem, administrar essa equipe, administrar as expectativas da equipe, né? Tudo isso eram vivências que eu não tinha tido antes. Então, assim, como eu lidei, eu não sei, eu fui aprendendo ao longo do caminho. Uma coisa que é importante assim dizer é o seguinte: por todo profissional, que hoje eu estou aqui falando para vocês, né? Vou contar a minha história, né? É uma história que vai crescendo, né? Ao longo do... Mas todo profissional passou por momentos de insegurança, de transição, né? De se questionar se a carreira é essa ou não. Todo mundo passou por isso. Né? Então, assim, não pense que se você está passando por esses questionamentos, pense todos passamos por esses questionamentos ao longo da nossa carreira, né? Então, assim, é uma coisa que todo jovem, o jovem engenheiro, vai enfrentar e ao longo do tempo vai passar. Então, como eu lidei com isso, talvez eu não saiba nem te dizer exatamente. Foi resolvendo, eu né? sei que eu fui resolvendo, né? É claro que o ambiente era muito diferente, como eu falei, era muito diferente do que eu tinha anterior, né? Mas, de certa forma, eu estava me preparando, eu vivi, sempre aquele estágio que eu comentei lá na indústria têxtil, eu vivia um pouco, eu sabia como era o ambiente industrial, eu sabia o que esperar, né? E eu fui conseguindo. É uma empresa, a empresa que eu entrei, né, a Gerdau, que eu trabalho até hoje, ela é uma indústria pesada, que é a indústria siderúrgica, mas ela tem muitos processos, tecnologia de processo, de lidar com pessoas, né, enfim, de capacitação. Tudo isso ajuda a você entrar e ver um ambiente que tem horizonte, né, que você pode seguir. Então, assim, não sei como foi, Paulo. Eu consegui passar essa etapa. Mas para tirar o melhor da tua pergunta, é reforçar isso assim, que todos os profissionais do que está lá, é o presidente da empresa, todo mundo passou por questionamentos que os estudantes de hoje estão passando. Todo mundo. Essa etapa, você não é especial, todo mundo sofreu. Oh, que depoimento, hein? Que depoimento bacana. No final da conta, você passa por, de fato, né? No dia a dia, certeza, né? Eu mesmo fui pro processo trainee também. Uhum. Daí você vai para áreas que você até não estava acostumado, né? Depende do trainee. Uhum. E aí você fica naquela, pô, como é que eu me viro para fazer isso? Aí você tenta buscar a forma de resolver problema. Uhum. Conheço fulano, que fulano conhece não sei o que pode tentar me ensinar e eu me desenrolar. Uhum. No final da conta é isso. É você entrar no mundo e fazendo resolver, né? E aí eu acho que o ambiente do multidisciplinar que você disse lá no começo é importante, porque quando a gente vai abrindo o leque, né? A gente vai criando habilidades que vai somando para resolver problema A, B, C. E aí aí foi muito mais o meu irmão que trouxe uma dica de carreira minha, que é, pô, você não precisa resolver tudo, mas tenta achar alguém que saiba sobre assunto B, que pelo menos te ajude e te auxilie, né? Uhum. E até puxando dentro disso que Paulo está falando, da questão do trainee, juntando com a sua resposta, né, Antônio? Que você tinha uma visão que na Gerdau tinha aquele espaço para crescer. Como foi estruturado esse programa de trainee da Gerdau? Você rodou todas as áreas? Como é que funcionou? Sim, teve uma rotação, né? Eu vivenciei experimentei um pouco de cada área de produção, né? E da laminação, das trefilarias, né? Que são outros processos que tem dentro da siderúrgica, né? Mas eu já estava designado para essa área de aciaria. Mas o processo de trainee, ele sim passa por todas essas outras etapas, né? Esses outros departamentos, né? E olha... Sem contar, desculpa te interromper, assim, tem uma carga muito grande de treinamentos
de soft skill. Né? Muito grande, muito grande. Era exatamente isso que eu ia perguntar. E na parte que não é a parte técnica, também tem... Muito, muito, muito. A gente tinha o programa de trainee, naquele momento, ele era um programa de 2 anos, né? E a cada mês a gente passava, assim, sei lá, uma semana num treinamento específico. Tinha um programa que, quando eu entrei, já tinha lá, nos 2 anos que eu ia passar no trainee, tinha a programação de cada mês. E era... E para falar a verdade, do programa de trainee, eu acho que quase nenhuma foi treinamento técnico. O treinamento técnico a gente fazia na área de produção, com os engenheiros que já estavam lá, com os técnicos, né? Depois depois do programa de trainee, eu fiz vários outros cursos técnicos, até promovidos pela empresa, né? Mas o programa de trainee ele era muito embasado na formação de soft skills, né? De habilidades gerenciais, né? Enfim. Eu acredito que é isso que as grandes empresas fazem, né? Que realmente o trainee, ele é o futuro da empresa, né? Ele entende que a corporação é o talento principal que a corporação tem. Então, isso é muito bacana. Bacana que você conseguiu criar carreira lá dentro. Mas essa carreira foi contínua ou não na Gerdau? Olha, eu fiquei esse início de carreira dentro da área de produção, na cearia, mas fui me identificando muito com essa área de CAPEX, né? Então, já no meu 4º ano dentro da empresa, eu consegui me mover para o departamento que a gente chama de engenharia. Mas, assim, só para fazer uma correção, eu estava falando com o Paulo um pouco antes de chegar, a gente chama de engenharia, mas na verdade é a área de CAPEX, porque engenharia tem vários tipos diferentes de engenheiro dentro da fábrica. Mas, assim, no jargão nosso e talvez de outras empresas, quando diz engenharia, a gente está se referindo mais à área de CAPEX, né? de condução de projetos, né? De sustentabilidade, projetos estratégicos, de crescimento de capacidade, esse tipo de coisa. Então, eu estava trabalhando na área de produção, mas já estava me identificando com essa área de CAPEX e me movi para lá. E aí fiquei mais 3 ou 4 anos. Aí caiu numa época de crise, né? Crise de 2009. Mais uma. Não, mas essa foi uma crise que afetou o mundo todo. Não foi um tema específico do Brasil. Acho que foi uma crise imobiliária, não foi? Que teve nos Estados Unidos. Que iniciou nos Estados Unidos e saiu se espalhando pelo mundo todo e tal. E muita gente estava sendo desligada. E aí eu me antecipei, disse assim, eu não vou esperar. Chegar e aí o aviso. Aí eu participei de um processo para trabalhar como engenheiro de CAPEX para a CIV, né, que é a Companhia Industrial de Vidros, que naquele momento era do grupo Cornélio Brenan, e fui convidado para ir trabalhar lá. Eu cheguei justo no momento que eles estavam numa parada que ela ocorre a cada 10 anos, uma reforma dos fornos de vidro, né? Lá fabrica garrafas de vidro, né? E passei 6 meses muito intensos nessa parada. Vamos dizer assim, são 6 meses que valeram por 6 anos. Né? Fiz ótimos amigos lá. Mas a Gerdau me chamou de volta. Disse, Borba, volta. E eu voltei. Então, assim, eu tenho hoje 21 anos e meio com a Gerdau, mas com uma interrupção de 6 meses na fábrica de vidro, que me proporcionou outras experiências. Foi muito bom. Adorei ter passado por isso. Aquele relacionamento que você deu um tempo de 6 meses. Isso. Acho que foi bom para todo mundo. Só para abrir um pouquinho, Emerson, o que seria a área de CAPEX para o pessoal entender melhor? Isso é bacana mesmo. A área de CAPEX são projetos, é a área em que a gente coordena e executa projetos, né, que normalmente eu posso dividir ele assim, em dois grandes segmentos, assim, talvez até três segmentos. Né? São projetos, investimento de capital, dinheiro que a empresa coloca, pode ser projetos de sustentabilidade, onde a gente precisa recuperar estruturas que já estão ficando obsoletas, fornos que estão antigos, equipamentos, né, que sustentam a empresa. Né? A gente seria o famoso retrofit também, né? Também, pode ser, mas é muito para manter a sustentabilidade é muito para manter a empresa
rodando, né? São projetos que, no geral, ele não tem nenhum retorno financeiro. É mais para garantir que o projeto, que a empresa se sustente, né? Continue operando, né? Porque existe uma degradação natural. Aí você tem projetos que são mais na linha de competitividade, né? Que são projetos em que a área de produção ou a própria área de engenharia vê como uma oportunidade em que pode melhorar um processo, comprar um equipamento, um manipulador novo que vai reduzir um tempo X no processo de produção. Então, são projetos de competitividade, normalmente, ele tem retorno de capital. Você vai e faz as contas. Ou vale a pena trocar ou não vale? Ou é melhor manter o que tem? Entende? A gente faz muita visita de benchmark, visita outras siderúrgicas, outras empresas, traz novas ideias e, às vezes, propõe na mesa aí projetos de competitividade, né, E existe uma outra categoria que são projetos estratégicos, que às vezes não tem uma razão assim financeira, mas ele é parte de uma estratégia da empresa para crescimento. Então essa é a linha que eu posso dividir assim, como se fossem 3 grandes categorias, os projetos CAPEX com que eu lido, né? E o CAPEX é esse dinheiro que ele é aportado, que depois ele é parte do patrimônio da empresa, né? Não é o OPEX, né? Que é o que a gente gasta no operacional, no dia a dia. É o capital que a gente coloca, que aporta, que entra ali no patrimônio da empresa. Então, hoje você também lida não só com a parte de engenharia dos projetos, mas também na parte mais, vamos dizer, contábil, né? Para entender de investimento, entender também como é que vai não, sim. funcionar, Isso aí, né? sim. Custo. Bom, enfim, a gente talvez chegue nesse ponto aí. Eu fiz um MBA de gestão de projetos, né? E a gente vai se capacita. E a própria Gerdau tem a metodologia dela de gestão de projetos, né? Então a gente sim lida com a parte contábil, com taxa de retorno, payback, do valor presente líquido, e tudo isso são ferramentas financeiras que nos ajudam a justificar ou não investimentos, né, e ver se o retorno é atrativo ou não. Então, essa é outra gama que o engenheiro pode estar trabalhando, mais né? uma. Mais uma que você vê economicamente também, né? Porque isso está dentro da economia, né? Taxa de retorno, VPL, né? Que se a gente levar para o nosso lado pessoal também, principalmente no que a gente está trazendo de retorno, de investimento, por exemplo, a gente consegue se desenvolver financeiramente como pessoa física, né? Porque a gente tem conhecimento de contabilidade e de economia, né? Claro. Isso. Um dos pilares que a gente cria aqui no Grupo Equation é realmente trazer isso, né? Que a quantidade e a gama de oportunidades que o curso de engenharia abre para todos nós, né? Por tantas soft skills que a gente desenvolve mesmo sem saber, né? Em relação a raciocínio lógico, resolução de problemas. E dentro do que tu estava passando, Borba, tu sai da Gerdau, tem esse convite, de pronto tu já aceitou, não aceitou, e me diz também, quando tu saiu, qual era teu cargo e voltou para qual cargo exatamente? Não, eu tinha um cargo, essa nomenclatura que a Gerdau usava, né, que chamava assessor técnico, né? Posso fazer hoje essas nomenclaturas mudaram, mas eu posso dizer que era como um coordenador de projeto, né? E eu saí, fui para a CIV, vivi uma experiência fabulosa lá, muito intensa, né? Fui convidado pela Gerdau, voltei no mesmo cargo com grades diferentes, né? Sabe que tem essa pleno, exatamente. Então, mas eu voltei para o mesmo cargo. Eu continuei executando uma atividade semelhante à que eu fazia 6 meses antes de deixar a empresa, mas com grades diferentes. Mas quando o convite veio da Gerdau, já aceitou, vou voltar para minha casa mesmo? Não, olha que interessante. Eu te falei que eu fiquei 6 meses lá, né? A Gerdau me chamou quando eu estava com 3 meses. Caramba. Só que Nossa, ele me chamou e eu pedi para sair, né? A Gerdau me chamou de abriu outros projetos, o cenário da crise começou a melhorar, aí me Borba, volta. Mas só que eu estava no meio de uma parada dentro da CIV. E quem já viveu parada sabe que abandonar não dá, né? Então, assim, você está 100% comprometido. Então, eu pedi 3 meses até terminar
a parar. Então, o trabalho que eu entrei para fazer na CIV, em 2010, eu concluí, e aí depois eu me movi de volta para a Gerdau. E qual a importância disso? Pelo que você está passando aí, teve que ter muita ética profissional sua, a ponto de dizer assim, ó, realmente eu tenho interesse em voltar, mas eu estou comprometido com um projeto aqui que eu realmente me comprometi com outras pessoas. Qual você acha que profissionalmente é a importância de ter esse compromisso, essa ética profissional? O mercado se fala, tá? Independente de você ter trabalhado na empresa A, B, ser uma grande empresa, você S.A., né? Você tem que sempre sair pela porta da frente, né? Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Assim, você sai bem de uma empresa. O fato de eu sair bem, concluir o que eu tinha que fazer na Gerdau, deixei em Gerdau por minha decisão. E a Gerdau me chamar de volta é porque eu saí pela porta da frente. Entendeu? Eu fiz o que eu tinha que fazer, vi uma outra oportunidade e fui em busca. Numa relação profissional, a Gerdau me chamou de volta. Da mesma maneira, eu saí pela porta da frente, nasci, fiz o que eu tinha que fazer, entreguei o que eu tinha que fazer, saí. Mas isso é o você S.A., é a sua carreira, né? As pessoas se falam, hoje eu estou numa empresa, amanhã eu estou noutra, né? Mas são 35, 40 anos de uma carreira que você tem que cuidar dela, né? A sua reputação é o seu maior patrimônio, né, cara? É o seu maior patrimônio, assim, para você se vender, né? Tinha um líder que falava que mais importante que abrir novas portas é não fechar as antigas. Não fechar, exato. É uma outra versão de dizer sair pela porta da frente, né? Se você sair, fechar a porta, você fecha aquela e essa porta fechada se comunica com outras e você vai se colocando numa situação difícil, né? Mas assim, eu não fiz porque é uma estratégia do você S.A. também, né? Mas é porque eu preciso... Borba, precisava terminar aqueles trabalhos, entendeu? Se eu tivesse abandonado, eu ia estar ferindo a mim mesmo, assim, sabe? É um pouco ética, né? Tudo é ética. Então, assim, foi maravilhoso o meu momento, meus 6 meses na CIV que valeram por 6 anos. Isso é muito importante mesmo, né? Tipo, eu tive uma experiência similar. Eu saí da empresa de uma área totalmente, porque eu trabalhei com o sistema de RP que fui na Senior, mesmo tendo na área comercial mais técnica de engenharia na minha carreira o tempo todo. Mas eu tinha sugerido o diretor de produto, na época, de a gente fazer um evento voltado para a solução que eu estava trabalhando, que era na parte de acesso e segurança. Por exemplo, na fábrica ali tem a catraca para funcionar o software, para reconhecer a pessoa que está entrando. Como eu tinha dado a ideia para a gente estar com uma stand ali, mostrando a solução, que na época não tinha para essa solução específica, eu já tinha comunicado que eu ia sair da empresa, né? E eu queria deixar muito claro para minha gestora, Lorraine, inclusive, muito boa, ela foi me conduzindo ali, que, pô, não quero deixar na mão pessoal por uma ideia que eu dei, por uma coisa que vai ser ali para a gente trazer melhor solução ali para os clientes, ver, entenderem, solucionador. Porque no final da conta a gente quer o melhor, mesmo que a gente você S.A., a gente quer o melhor das empresas que a gente está passando, né? Porque no final da conta é reputação. E eu sempre tive uma visão de empreendedorismo, né? Entrar no grupo Equity, por exemplo, a Emerson, que topou a ideia, um maluco que topou a ideia junto comigo, né? A gente sempre ter essa visão de trazer desenvolvimento naquele lugar que a gente estava, né? E você foi muito nisso, né? Ali na CIV, né? Pô, como é que eu que estou aqui, que mesmo que entrei recente, tenho o meu compromisso aqui para estar numa parada, que a fábrica está tentando resolver todos os problemas possíveis para quando ela voltar a funcionar, né? E que após disso, ok, minha missão acabou, já está ok, vou para a bola para frente e voltar para a Gerdau e conseguir fazer isso, né? Acho que isso é um ponto diferencial que as pessoas têm que entender também do comprometimento, né? E Paulo, e tu contando a tua história, né? Tu viveu coisas semelhantes assim, então assim, mais do que o você S.A., mais do que... No final das contas, esses projetos, né? Agora eu estou falando independente de salário, cargo, posição, esses projetos, para quem gosta de engenharia, esses projetos viram quase que um filho teu, cara. Tu quer terminar, tu quer ver ele rodando, entendeu? Tu fica sonhando e pensando, eu quero aquele troço, como é que ele vai funcionar, como é que eu vou resolver aquele negócio. Tu não consegue abandonar do meio. Você entra de corpo e alma para quem gosta, cara, é uma adrenalina, né?
Enquanto que a gente, por exemplo, na área de vendas, eu fico pensando o tempo todo, pô, preciso ver aquela meta ali de vendas para bater. e durmo pensando nisso, você vai e dorme pensando na parte do projeto. Como a gente vai comissionar, como é que eu vou fazer essa execução sem interromper a produção que está acontecendo. São temas de segurança que são que estão ali permeando tudo que a gente está fazendo, né? Então, é muito bom. Eu digo assim, ó, nesse trabalho que eu faço, o melhor dia, o dia de colocar para operar, é uma festa, cara. É muito bom. É muito bom. Já trabalhei no startup, aí eles teve caso que ficava 7 dias tentando resolver o problema de como é que colocava startup e os engenheiros lá quebrando a cabeça, mas no final da conta, quando tudo funciona, é aquele alívio, imagina, né? É muito bom, cara. É muito bom. É uma celebração que pode, independente de ter ou não celebração, você por dentro tá orgulhoso do que você fez, né? Então é fabuloso, fabuloso. Aí eu voltei. Voltou com essa vibração toda, né, né, Antônio? E até puxando o que Paulo falou no início, e juntando com isso que você também estava citando de vibração por novos projetos, por novas questões. Foi isso que fez você querer ir para fora? Foi uma oportunidade? Como é que foi isso? Não, eu voltei metade de 2010, voltei para Gerdau. E aí fiquei, como eu falei, né, na posição que eu estava, mas em coordenação de projetos, atuava principalmente na planta de Recife, de Fortaleza, fiz muitos projetos em Fortaleza, na cearia de lá, né? E em 2013, a Gerdau decidiu construir uma fábrica nova no México, né? Um greenfield, um projeto, uma planta enorme, né? E isso chamou seu corpo técnico e me convidaram para ir para lá. Então, em 2013, eu me mudei para o México com minha família, como diz, né, de Malicuia, fui-me embora e fui vivenciar esse grande projeto que a gente construiu lá, próximo à cidade do México, né, no estado de Hidalgo, né, e a gente construiu uma fábrica nova do zero. E eu fiquei dentro dessa fábrica nova, né, essa siderúrgica, eu fiquei responsável por construir a cearia, né? E aí sim eu dei um salto de complexidade no que eu estava fazendo muito grande, porque até então os projetos que eu fazia eram projetos grandes, mas de alguma maneira eu conseguia ter sob controle tudo dentro da minha cabeça, entende? Assim, mas quando eu cheguei lá, um dos choques grandes, além do cultural, além de tudo que tu enfrenta numa mudança como essa, foi a primeira vez que eu me vi num projeto tão grande ao ponto de eu não poder dominar tudo. E aí foi quando eu tive que realmente assim desenvolver ainda mais essas habilidades de criar um time, confiar que tu está fazendo tua parte, controlar e integrar as ações. Foi assim muito intenso. O projeto no México foi muito intenso, né? Tava com minha família. Eu sei que tem outros colegas que viajam, se aventuram e não levam a família, não tem oportunidade. Eu tive uma oportunidade maravilhosa de viajar, fazer isso com minha família. Sua família que você diz é o quê? Sua esposa? Minha esposa e meus 2 filhos. Eu tenho 2. Na época, quantos anos mais? Eles tinham 7 anos. 7 anos. São gêmeos, né? Que você são gêmeos, são gêmeos. 2 garotos. Só não foi igual a minha prima. A minha prima já tinha 2 filhos. Aí ela disse, Cecília, né? Ela disse, amor, eu quero mais um. Vamos fazer mais um. Aí ele é engenheiro eletrônico pela Poli, inclusive. Eu quero padaria, vamos fazer. Aí vamos mais um. Aí o marido, não, é muito difícil, porque precisa mais contas para resolver as coisas, né? Aí, no final da conta, quando veio mais um, veio trigêmeos. Eita. Ficou 5, somente, né? Nada a declarar. E imagino também, porque gêmeos é muito próximo, então você vê ambiente de amizade, vê ambiente também de quesito que eu e meu irmão, por exemplo, que são 5 anos de diferença. Coisa que meu irmão teve, depois já passa para mim. É a coisa mais fácil, né? Mas gêmeo não, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? E ainda mais lidando com a mudança para ir para o México, ambiente novo, 7 anos que tem seus amigos no Brasil, né? Não, para eles também, para a família como um todo, foi muito bom, mas eles também tiveram os seus desafios, né? Eu já comentei que minha esposa é médica, ela teve que parar a carreira dela e tal.
Mas, assim, eu acho que o balanço foi muito bom, né? Especificamente sobre os meus meninos, eu devo dizer que o fato deles ser gêmeos ajudou nesse troço, porque te imagina chegar numa sala de aula onde tu nem o idioma domina, mas tu não conhece ninguém, mas tu tem teu irmão ali contigo, né? Eles entram junto na mesma sala, né? Então, esse fato ajudou muito, assim, eles a superar essa etapa. Mas voltando ao trabalho, assim, eu tenho consciência que essas minhas oportunidades, né, foram diferentes de outros colegas que se aventuram e vão só, né, cara? E deve ser muito duro. Para mim, não. Para mim foi uma aventura de trabalho, mas foi familiar também, né? Foram momentos maravilhosos. Para mim seria bem similar, né? Porque eu sou um cara mais família, né? Assim e tal. E quando você vai junto, você, pô, não fica pensando naquela saudade que você tá. Que eu tive a experiência de morar um ano quase fora, né? No estado de Goiás, depois em São Paulo, né? E você fica naquela de, pô, quero estar retornando, né? Mas não, você levou tudo e conseguiu se desenvolver ali no México, né? E só para retornar para a área de engenharia que você comentou que, pô, teve o desafio também da criar um processo novo, né? Que antes você conseguia meio que controlar e agora como é um projeto muito grande não consegue mais ter que delegar e entender o que as pessoas vão fazer. E aí você comentou no bastidor que é um projeto muito grande, né? Que é 500 milhões de dólares, né? O projeto todo, esses números são públicos, né? Foi 580 milhões de dólares, né? E a parte de aciaria passava dos 200, né? E como foi, mesmo que você já tocava projetos grandes aqui, ficar responsável por uma cifra tão grande novamente, né? Porque você foi pegando a responsabilidade, né? E pessoas confiavam em ti para que tudo rodasse, né? Que aí volta para aquilo que a gente começou no começo, de novo, né? Recebendo coisa nova, e aí? De novo, não sei, porque no final da conta é tentar resolver, imagino que, né? Na verdade, o projeto do México, outra sorte que eu tive, né? Assim, junto comigo, outros brasileiros também foram expatriados, né? Com suas famílias e tudo. E cada um estava na parte de compras, outro estava na parte de planejamento, outro estava na área de laminação, outro... E a gente fez uma rede de apoio muito, muito grande. Então, a gente aprendeu muito junto, né? Então, assim, tentando responder o que tu me perguntou, como é que foi? Foi porque a gente tinha uma rede de apoio grande. O projeto era muito grande, cada um pegava uma fatia grande do negócio, né? E tinha decisões compartilhadas, né? A gente toda semana apresentava o projeto para o nosso diretor, que era o Felipe Renault, que eu acho que tu menciona, conhece ele, para o sócio da Gerdau, que a Gerdau no México tem um sócio, então a gente apresentava, então a gente compartilhava decisões, a gente compartilhava com os nossos diretores. Mas, assim, do ponto de vista pessoal, profissional ali, existiram muitos desafios que... Bom, o idioma, que eu aprendi espanhol lá, fazendo, né? Comecei no portunhol e fui melhorando e aprendi espanhol nessa construção, né? Lidar com grandes contratos, né? De montadora, do fornecedor, que foi um grande fornecedor italiano, né? Muitas nacionalidades envolvidas, né? Muita gente da América Latina, muita gente da Europa, porque eu mencionei aqui o fornecedor italiano, mas o fornecedor tem gente de toda a Europa, entende assim? Foi um ambiente multidisciplinar, multicultural, muito complexo, né? Do lado pessoal, com uma série de desafios também, mas deu tudo certo. Isso é muito bom, né? Porque deu tudo certo. A gente quer mostrar para os engenheiros justamente que, pô, deu tudo certo. Apesar de todos os desafios, levar a família, você passar por uma responsabilidade muito grande e ser recompensado por isso. Né? E às vezes, assim, né? Aí voltando a falar para quem nos ouve e que está tentando entender que caminho segue, por onde vai, assim, a estrada não está pavimentada, né? No sentido assim, então você vai se descobrindo. Eu contei aqui minha história, eu caí na indústria têxtil, depois eu fui para a comercial, aí depois eu caí na indústria, e fui na área de operação, caí na engenharia, daqui a pouco me caiu uma oportunidade num projeto muito maior do que o que eu tinha lidado antes, né? Então, assim, a coisa não tá pavimentada, tu vai construindo
tua história ao longo do caminho. E por mais que você planeje, as coisas às vezes vão tomando um rumo, né? E voltando a esse projeto no México, especificamente, assim, esse momento de eu não controlo tudo mais, para mim foi muito impactante, né? Então eu aprendi a esse delegar, a esse confiar, a esse passar a responsabilidade para outros, mas também foi muito importante a rede de apoio que a gente tinha entre os outros líderes da obra. A gente compartilhou, trocou ideias, trocou decisões, então foi assim. Parte de mão de obra, Borba, dentro dessa parte do México mesmo. Você disse que tiveram pessoas que naturalmente foram daqui para lá, mas e com os mexicanos, teve muito esse contato? Você participou de muitos processos seletivos? Como é que funcionou? Não, muitos. Contratei mexicanos, né? Contratei empresas mexicanas. Fiz especificações para contratar empresas mexicanas em espanhol. Tudo isso foi acontecendo, né? E contratei empresas de outras nacionalidades também nesse projeto, né? Então, assim, mais uma habilidade de desenvolver, né? É lidar com esse multiculturalismo, não sei se... Então, assim, as pessoas são diferentes, não existe uma maneira certa de fazer, né? O mexicano, por exemplo, é um povo muito expansivo, né? Alegre, e a gente às vezes acha que ele é igual a você, mas ele tem as particularidades dele, né? E você vai entendendo a cultura, e você vai se moldando, você entende que ali é o local dele, né? Você que se adapta, não ele que se adapta, né? Então, mas sim, eu contratei e lidei com muitos mexicanos e sim, não tive dificuldades. É um povo muito bom de lidar. Até tem essa proximidade com o brasileiro, assim, de calor humano. Assim, né? De longe parece que é bem parecido, né? Se eu fosse citar um país que tem uma... Mas quando tu vai para o nível 2, tu vê que tem algumas diferenças, né? Tem algumas diferenças. Mas o que não nos faz nem melhor nem pior, só diferentes. E aí, depois do México, você foi para a Argentina, né? Foi direto? Como é que funcionou? Fui direto. Foi até interessante assim, porque no dia que as minhas conversas e meus convites para ir para a construção da nova fábrica que a gente ia fazer na Argentina, ela ocorreram ainda no final da outra do México, né? E aí no dia que a gente colocou a cearia do México para operar, que foi um dos melhores dias da minha carreira profissional, uma semana depois eu já estava com a família dentro do avião indo para a Argentina. Parecendo um jogador de futebol, né? Tá sendo contratado por um lado, por outro. A Argentina estava passando. A economia da Argentina é complexa, né? Eles enfrentam muitos problemas, assim como o Brasil tem, mas acho que eles viveram momentos assim muito difíceis nos últimos anos. E quando a gente chegou lá, estava realmente ainda tava vendo um momento muito difícil e teve aí uma história curiosa assim que eu nunca me esqueci. Foi no dia que eu cheguei no aeroporto em Rosário, né? Eu voei com minha família, 4 pessoas, cada um levando 4 malas, né? Aí chegou as malas, eu coloquei, ficou no aeroporto assim, o aeroporto bem pequenininho, né? Bem pequenininho, e eu com 16 malas, né? E os caras da imigração já olhando para mim, né? Aí eu disse, pô, não adianta fingir que não tem nada aqui, né? Aí eu deixei todo mundo passar. Todo mundo passou. E aí eu cheguei pro cara da imigração, ele fez, o que está acontecendo aqui? Eu disse, olha, cara, eu vim convidado pela minha empresa e tal, mas a gente vai construir uma fábrica aqui. Ele, passe. Não queria nem saber de nada, não olhou mal, não olhou nada. O desespero, assim... Economicamente. Economicamente. Né? Foi bem interessante. Isso sempre me marcou, porque eu estava tenso, né? Mas ele disse, não, passe. Quase que nem... Colocou no raio-x, porque eu não tinha por onde passar. Mas ele disse assim, entre. E, Antônio, em relação à planta da Argentina, em comparação com a planta do México, era da mesma dimensão? Na Argentina era só uma parte do projeto do México. No México foi uma planta completa. Na Argentina foi só uma cearia. É um projeto gigante, 230 e poucos milhões, eu não me lembro agora.
mas não foi uma completa. Porque lá na operação já tem os laminadores, Foi mais uma expansão, né, do projeto, né? foi mais uma expansão, foi uma ampliação da operação de negócio lá, né? E até puxando dentro disso, em relação a Gerdau, a operação da Gerdau como multinacional, né, em outros países. Você teve essa planta no México, já existia alguma operação na Argentina, tinha outros braços, a Argentina foi o primeiro, o México foi o segundo? Não, o México já tinha operação lá, já tinha 2 fábricas operando. A gente construiu uma terceira, né? Então, e a Argentina já tinha parte da operação e a gente complementou com a aciaria, né? Mas assim, a Gerdau já operava nesses países e já tinha um negócio já rolando lá. Que é uma empresa totalmente brasileira também, né? Na família Gerdau, né? Isso é uma outra coisa legal, assim, né? Porque eu comentei assim, minhas experiências e expatriações também foram, vamos dizer assim, privilegiadas, porque eu estou sendo expatriado por uma empresa brasileira. Então, eu chego lá como um brasileiro da empresa brasileira. Então, assim, de alguma forma, alguns desafios de quem está trabalhando numa multinacional não brasileira são diferentes do que... Eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer, né? Então, a gente vem da matriz, vamos dizer assim. Então, muito... faz as coisas ficarem mais fáceis. Eu imagino que as outras pessoas acreditam que a comunicação entre a pessoa que vem do próprio país que a empresa sempre é melhor, né? Então, eu acho que isso acaba pesando positivamente. Eu digo assim, pelo fato de ser uma empresa brasileira, a gente vem da matriz, a gente conhece os processos da empresa, a gente conhece como navegar dentro da empresa, conhece as pessoas, mas assim, o funcionário da empresa lá no México vive dos mesmos benesses e obrigações de qualquer um, né? Eu digo que é confortante vir trabalhar como brasileiro, sendo expatriado, né? E sendo a Gerdau uma empresa brasileira, faz mais fácil para mim, porque eu conheço os trâmites da empresa, eu conheço a matriz, conheço as pessoas, né? Acho que é razoável dizer que quem vivencia uma experiência diferente pode encontrar outros desafios, né? De você, sei lá, vai trabalhar nos Estados Unidos para uma empresa alemã, e aí tu é o brasileiro e tal. E não é porque é brasileiro, porque é preciso que se diga assim, em nenhum momento, a gente brasileiro carrega um monte de complexos que eu não vivenciei nenhum deles, né? Nenhum deles. Você tá tudo dentro da nossa cabeça, cara. Tá tudo dentro da nossa cabeça. A gente se acha muito inferior, inclusive, né? País desenvolvido, né? A gente tá tudo aqui dentro. Tudo é história que conta pra gente. O mundo tá vendo outras coisas. Em todos os países que eu morei, incluindo México, Argentina e Estados Unidos, que a gente vai comentar em seguida, todo nativo fala mal do seu país, esse país tá ruim, não sei o quê. E você fica olhando, cara, é a mesma coisa que a gente fala da gente, né? Então tá tudo aqui dentro, cara. Né? Esse complexo de vira-lata, isso a gente tem que deixar para trás. Outra coisa, os nossos cursos são muito bons, cara. São muito bons. E por mais que eu ande, que eu lide com países como os Estados Unidos, pessoas de países europeus, pessoas da América Latina, a gente está tudo conversando de igual para igual, cara. Assim, os nossos cursos são bons, nossas formações são boas. Porque lá as universidades americanas são muito melhores. A infraestrutura é muito melhor, talvez eles tenham acesso à tecnologia, mas para conversar sobre o dia a dia do desenrolar de um projeto CAPEX, por exemplo, você não está inferior a ninguém. Todo mundo tem o mesmo nível de conhecimento. Não é que você vai chegar com uma deficiência que vai vir o cara do não sei de onde que conhece muito mais do que você. Isso não tem, cara. Então, é tudo aqui, ó. Tá tudo aqui dentro da nossa cabeça. É tudo complexo que botaram. E se a gente conseguir tirar isso da nossa frente, cara, a gente tá aí de igual para igual no mundo. Eu estou falando de brasileiros educados, com boa formação, são iguais em todo mundo, cara. Todo mundo. Isso é uma crença limitante que a gente tem na nossa cabeça, né? Crença limitante total, cara. Esqueça isso, cara. Esqueça isso. Você senta aqui para conversar com engenheiros e profissionais de outras nacionalidades, ninguém vai tirar aqui um tema que você nunca ouviu.
Entendeu? O cara pode ter mais experiência em uma coisa que outra, ele está num país de primeiro mundo, ele viu uma tecnologia que você não viu ainda, mas se você vê, na mesma hora você... Entendeu? Assim, não existe. Isso é tudo um complexo que colocaram em nós, cara. E eu não vivenciei nada disso. Tá, eu estava representando uma empresa brasileira, né? Então, assim, eu estava representando uma empresa de origem da minha nacionalidade, né? Então tem algumas coisas que eu entendo, né? Eu cheguei já como um cargo gerencial, mas independente de posição, de quem, que empresa você trabalha ou outra, o que eu quero enfatizar aqui é que as nossas formações são boas, cara. São muito boas, né? Muito boas. A gente fala com o mundo de igual para igual, cara. Eu estava comentando contigo um dia desse, eu passei uma experiência recente agora, de uma viagem de 15 dias na China. Você conversa com os chineses. Os chineses estão dominando o mundo. Então, mas a conversa é de igual para igual, cara. O cara não tira nenhum assunto que tu nunca ouviu falar, que tu não saiba responder, que tu não tenha... Entende? O que eu quero dizer aqui é valorizar... se a gente tem nossas universidades com deficiências, com infraestrutura, às vezes não bonita, mas assim, o que chega para nós são conhecimentos que estão aí no mundo todo e que não nos limita a nada. Isso é interessante, né? Porque quando a gente está com essa crise limitante, acaba que a gente fica com aquele medo de não ir atrás, porque acha que a gente não está capacidade suficiente, e no final da conta a gente deixa de aproveitar a oportunidade, né? E no final você não foi criando. E cada cultura, veja que interessante, cada cultura tem características, eu vou chamar de boas e ruins, né? Assim, nós brasileiros, em alguns momentos, somos um pouco bagunçados no jeito de ser, no planejamento, de cumprir horário. Tá? Por outro lado, a gente é muito flexível. A gente não se frustra. Tu pega um europeu, um alemão, às vezes americano também, quando a coisa não sai exatamente como planejado, o cara entra num desespero, assim, e a gente é mais maleável, entendeu? Então, assim, tem muitos aspectos da nossa cultura que nos fazem ser muito valioso também no mercado. Muitos aspectos. Eu lembrei de uma experiência que eu tive. Eu morei com um alemão, né? Lá no intercâmbio. E aconteceu uma questão dessa, né? Ele trabalhava, ele era contador de uma empresa. E aí ele teve um dia ruim no trabalho. Ele chegou em casa, parecia que o mundo ia acabar. Eu disse, velho, calma, pô, não é possível que tenha sido tão ruim assim, que você vai morrer. E para ele é como se não for exatamente naquela linha que eles planejaram, eles têm muito mais dificuldade, e é importante isso que você trouxe, do que a gente para pivotar, né? Para mudar os planos e resolver de outra forma. Eu acho que isso é um ponto muito positivo do brasileiro. Que bom que tu trouxe isso, que tu vivenciou isso também, que tu entende claramente o que eu estou querendo dizer. Então, assim, para encerrar o tema, assim, Complexo de Vira-Lata, deixa isso para trás, cara. Nós temos muitas características que nos habilitam a ser cidadãos do mundo, cara. Muitas. Até... Pode complementar. Não, eu queria só puxar esse complexo de vira-lata com a questão da Gerdau ser uma referência mundial, né? Em relação à tecnologia, em relação a tudo. E também como foi essa sua chegada, né? Você já tinha vivenciado a experiência do México, ou seja, você agora já não era a primeira experiência numa implantação de uma planta nova. Chegou com mais expertise, a língua já era fluente em espanhol, apesar de uma diferença de sotaque, mas conseguia compreender tudo. Como é que foi essa implantação da segunda planta e como é que a Gerdau já era vista na Argentina? Na Gerdau, a Argentina tem uma reputação excelente. Lá, eles têm muita siderúrgica, mas não tem tantas como tem no Brasil. Assim, a capacidade deles é menor. Mas a Gerdau tem uma excelente reputação lá na Argentina, né? Então, assim, e para mim, o projeto, depois do que eu já tinha vivido no México, a Argentina teve outros desafios. Isso é uma coisa interessante de viver de projeto, porque os projetos, às vezes, o escopo é igual, mas cada projeto é um projeto, né? Tem desafios diferentes, as pessoas são diferentes, as nuances dos fornecedores são diferentes, o local é diferente. Mas de alguma forma, assim, eu já estava acostumado a vivenciar projetos muito grandes, né? Que foi esse choque que eu tinha sofrido lá no México. E aí eu comentei sobre não conseguir mais controlar tudo, ter que delegar, esse tipo de coisa. Na Argentina eu já cheguei mais preparado para isso e foi tudo mais
mais tranquilo, né? Então, eu fiz o que tinha que fazer e retornei ao Brasil, voltei a Recife e fiquei aqui 2 anos, trabalhando na planta aqui de Recife, né, voltando a fazer atividades similares a que eu estava fazendo antes de iniciar minha jornada para o México. E aí a Gerdau apareceu um outro grande projeto em que eu fui convidado, dessa vez nos Estados Unidos. Lá foi eu de novo com minha família, a gente se mudou para Michigan, né? Clima... a gente já fala sobre isso, mas... e aí foram 3 anos para fazer um projeto de fazer vou usar a palavra assim, um retrofit, uma otimização na aciaria existente. Então foi o que a gente chama de um brownfield, né? A aciaria estava rodando e a gente trocando os equipamentos, lidando com o fornecedor alemão, tendo que fazer a produção da planta regular e instalar, remover equipamento novo, remover equipamento velho, colocar equipamento novo, esse tipo de coisa, né? E você tinha trazido o custo para a planta da Argentina, né, que foi 250 milhões de dólares, né, eu imagino. E para esse retrofit, essa readaptação da planta? Essa readaptação custou 110 milhões de dólares nos Estados Unidos, né? Incluiu fornos novos, incluiu sistemas de adição de ligas, aquecedores de panela, uma série de equipamentos específicos de aciaria que a gente foi trocando ao longo dos 3 anos com a aciaria produzindo. Essa foi, talvez, uma das grandes complexidades técnicas do projeto, foi fazer com que a planta não parasse de produzir e a gente conseguisse executar o projeto, né? Novamente, siderúrgica, ambiente de muitos riscos envolvidos, e a gente tendo que fazer com todos os cuidados, todos os critérios, todas as complexidades aí que é para executar esse brownfield, né? Claro, também, né? Do ponto de vista pessoal, vai para os Estados Unidos, vai para um estado como o Michigan, que passa 6 meses do ano nevando, né? Os desafios pessoais de você chegar achando que fala inglês e não fala nada, né? Lidar com o fornecedor. Inglês fluente. Inglês fluente, exatamente. Então, esse desafio também foi grande para a família, mas também obtivemos sucesso. Você foi como head, né, de toda a parte de CAPEX lá, né? Isso, quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, o meu cargo era, eles chamam de engenheiro 5. Lá era do 1 ao 5, que era o equivalente a um gerente técnico que a gente tinha aqui. Aí deu uns 6 meses, a gente fez uma reacomodação no quadro e eu virei o gerente de engenharia. A pessoa que estava como gerente do projeto foi alocada para a gerência de manutenção e eu mudei para, acho que 1 ano depois, eu fiquei como gerente de engenharia responsável por esse projeto, né? Existia outros projetos ocorrendo na fábrica, essa fábrica lá é muito grande e existia um outro gerente de engenharia, entendeu? Mas assim, o meu cargo virou gerente de engenharia situacional, ou seja, enquanto esse projeto era executado. Quando ele terminou, eu tive o convite para ficar lá, mas novamente eu decidi voltar para Recife. E aí você comentou que teve convite de ficar lá, mas também ganhou o Green Card, não foi? Conta um pouco mais sobre isso. Não, nesse processo... É interessante, esse período que eu estava lá, foi inclusive o período da Covid, o que fez também a execução ficar muito mais complexa em vários aspectos que a gente não precisa detalhar aqui, mas toda a complexidade que aquele período do Covid trouxe. E no período do Covid, eu e minha família, a gente ganhou o Green Card, mas eu decidi voltar, devolvi os Green Cards. Eu fui a única pessoa no Brasil que entregou 4 Green Cards de volta. E você aí querendo comprar um Green Card aí, não tem os 5 milhões de dólares que o Trump está vendendo, né? Mas o Borba aqui não, ele preferiu por questões também de pessoais para voltar para Recife, mesmo tendo a oportunidade de morar nos Estados Unidos. É isso. Eu fui convidado, quando terminou o projeto, a Gerdau me convidou para trabalhar num grupo, numa área que a gente chama de industrial corporativo. Essa área, ela vê vários temas, né? Assim, temas de produção, mas é um corpo técnico que, entre as atividades que ele faz, dá suporte aos grandes projetos de CAPEX.
novas construções, novas fábricas, investimentos maiores, esse tipo de coisa. Então, é um grupo de 6 pessoas. Né? E a gente atende todas as fábricas da Gerdau, todas. Do Canadá à Argentina, a gente atende todas. E hoje eu trabalho dando suporte a pessoas que faziam exatamente o trabalho que eu fazia nessas minhas andanças aí. Então, eu sou um suporte, eu sou um ponto de contato, eu sou um cara que traz uma experiência vivida, ao mesmo tempo também, eu tenho esse chapéu de suporte técnico, mas eu tenho um chapéu também de eu vou usar essa palavra, eu não gosto dessa palavra, como se fosse um auditor da corporação. Assim, a gente revisa os projetos antes de enviar ele para aprovação, a gente faz visitas e inspeciona a execução, se está indo como planejado, se o escopo está sendo executado como foi definido nos prazos. Isso é tudo que envolve um projeto. Então, eu tenho esse chapéu de consultor, mas eu também tenho um chapéu de olho da corporação para esses grandes CAPEX, né? Os grandes projetos CAPEX. E essa é a minha atividade hoje. Então, hoje eu moro em Recife, né? Tenho alguma relação com a planta daqui, às vezes tenho vou lá, tenho um espaço de trabalho, mas o meu dia a dia é mais viajando e atendendo essas plantas. Hoje, para falar a verdade, eu tenho muito... A gente se dividiu entre essas pessoas do industrial corporativo e eu tenho mais eu estou mais focado em projetos da América Latina. Então, eu tenho trabalhado muito atendendo as plantas do México, Argentina e Peru. Né? Então, poderia estar tendo vendo outra área, mas a gente se dividiu no grupo para setorizar. Isso é que a gente chama de ponto focal. Né? O pessoal dessas plantas precisa de um apoio do corporativo. Eu sou o ponto focal, eles me ligam, aí eu redireciono. Então, eu vou aproveitar que você deu a deixa aí do chapéu, né? Vou botar o chapéu aqui de um dos nossos patrocinadores. Queria agradecer a Pecô Investimentos por estar fortalecendo aí o nosso projeto, né, Paulo? E a gente precisa de pessoas que acreditem realmente nesse papo de engenheiro para engenheiro. É um trabalho que é muito árduo, né? A gente tem muitas atividades e que a gente espera que gere inspiração para diversas pessoas que estão começando, pessoas que estão em transição de carreira. Então, muito obrigado aos nossos parceiros, em especial aqui agora a Pecô Investimentos. E dentro dessa sua trajetória, Antônio, eu vi que teve muito a parte familiar também. Eu imagino que para sua família teve que segurar diversas barras, porque foram muitas mudanças. Sim. Apesar de, como você citou muito bem, foram mudanças que acabaram sempre dando certo, né? Então todo mundo tem muita história para contar, já morou em vários lugares. Mas eu vejo que você é uma pessoa muito família. Você ressaltou muito firme que quis levar sua família para o México, foi para uma família para a Argentina, foi para os Estados Unidos. Como foi o suporte da sua família? O quão importante isso foi na sua trajetória de sucesso? Sim. Olha, eu comentei assim, eu imagino que deve ser muito difícil fazer tudo isso só, né? Para mim, o suporte foi total, né? Eles estiveram comigo o tempo todo. Mas para eles também foi muito bom. Para eles foi muito bom. Meus garotos hoje falam espanhol, falam inglês. Eles já têm 19 anos, já resolveram esse sistema de inglês para ele, né? Eu fui aprender inglês assim, mais ou menos uns 30 anos, mas só fui aprender de verdade quando fui morar nos Estados Unidos. Eles hoje falam fluentes, né? Até com sotaque o mexicano, quando ele fala em espanhol também. Então, acho que todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou. Foram vivências pessoais muito grandes. Que aí agora é interessante, assim, né? É uma oportunidade que a carreira de engenheiro nos dá, assim, não que quem faça direito não possa. Como um exemplo, estou falando de direito, pode ser outro. Mas, assim, é uma carreira que é aberta para o mundo todo, e as outras são muito marcadas para o país. Eu tô dando esse exemplo de direito, mas, assim, porque o cara se especializa nas leis brasileiras, né? O cara pode ir para leis internacionais e seguir uma carreira diferente, mas o que eu estou querendo dizer é que a engenharia é a engenharia do mundo todo, então abre muitas portas, né? Por exemplo, quando tu vai para os Estados Unidos, como eu cheguei lá, eu fui um cargo de gerente técnico. Eu não estou habilitado para ser um engenheiro calculista lá. Para ser um engenheiro, né? Para assinar, isso tu necessita ter as certificações de lá, que eles chamam de engenheiro PE, que é Professional Engineer.
Não, mas você não pode fazer isso. Mas para coordenar projetos, entendeu? Isso tudo tu pode, cara. Então, tu faz engenharia, o mundo se abriu a porta para ti, cara. Sabe? Então, se tu quer fazer uma carreira internacional como engenheiro, óbvio, tu tem que buscar, tem que se capacitar, tudo, mas ela é possível. Ela é possível. O mundo está aí e demanda, né? Demanda. Espero que o Brasil demande mais. Né? A gente tem que desenvolver um pouco mais o nosso país, né? Nosso país, né? Nosso país. E é um pouco que a gente quer trazer com o Grupo Equest também, de mostrar o quanto a engenharia desenvolve tanto o país, mas a própria carreira da pessoa para abrir esse leque que, globalmente falando, a engenharia é a mesma para qualquer país do mundo. É a mesma no mundo todo, cara. Se tu fez o teu curso, tu domina o inglês, tu gosta de ambientes complexos, gosta de lidar com situações multiculturais, puxa, tá aí a engenharia, cara. E outra coisa, quando eu morava no Michigan, havia outros tantos brasileiros lá trabalhando na Ford, trabalhando na GM, em outras empresas fornecedoras, tanto da Gerdau quanto dessas montadoras. Tem brasileiro em tudo que é lugar, cara. E tudo engenheiro. Tudo engenheiro. Tudo lugar. Tudo lá com suas famílias, tudo vivendo uma vida desafiante E também é uma área bem remunerada, inclusive em dólar, quando você está nos Estados Unidos, imagino. Tá? Isso aí foi autoexplicativo. E você vê que fora do país, você vai viver bem num país como os Estados Unidos, que você tem um bom poder de compra, que você consegue ter um bom carro, né, uma boa casa, etc. E aí vou entrar num desafio teu, né? O que te motivou de tu ter esse conforto maior, principalmente de qualidade de vida, e voltar pro Brasil, né? Cara, tu mencionou aí um bom carro, não sei o quê. O celular da moda, não sei o quê. Isso tudo é uma maravilha. Mas depois de um mês que tu tem, acabou, cara. Tu perdeu aquela... Agora, tu se vê a vida todinha sendo estrangeiro num país estrangeiro, no qual tu passa 6 meses do teu ano nevando. Cara, tu passa o primeiro inverno, é uma maravilha, cara. Aí tu passa o segundo, o terceiro, cara, é morrer aos poucos, cara. É morrer aos poucos, é morte lenta. E aí meus amigos aqui mandando foto na praia. O Brasil é bom demais, cara. Bom demais. Bom demais, bom demais. O Brasil é muito cruel para quem não teve oportunidades. Muito cruel. Mas para quem teve oportunidades, o Brasil é bom demais, cara. Bom demais. Bom demais estar aqui. Calorzinho ali, a praia, é bom demais. Tudo que tu vê, todos esses desejos de consumo, depois de 6 meses tu conquistou tudo. Tô contando a minha história, né? Tem gente que não conquistou, mas depois de 6 meses tu conquistou tudo. Aí tá bom, aí tu curtiu 6 meses, depois, cara, aquilo dali virou normal, cara. Aí tu, eu preferia minha vida anterior, cara. Minha vida anterior era melhor. É melhor, eu tô na praia, tô com meus amigos, o estilo de vida brasileiro, tô no meu país, né? E eu não sofri nenhum problema nos Estados Unidos, assim, porque é brasileiro. Nada. Sempre muito bem recebido. Estou falando até fora do âmbito da Gerdau. Todo mundo muito educado, uma vida maravilhosa. Mas não é a minha vida, cara. Minha vida é aqui. Isso é muito bom, né? Que a gente realmente entende esse ambiente, né? E ainda mais no Nordeste, né? Eu tentei morar em outros estados, no Centro-Oeste e no Sudeste. Só que aqui no Nordeste a gente tem praia muito próximo. A gente consegue ir para um lugar mais de campo. Então a gente consegue aproveitar algumas coisas. A comida, é muito bom. É o povo, é o idioma. Tem hora, cara, que tu cansa de... Por mais que tu fale bem inglês, assim, cara, tu sabe que aquele negócio assim, tu consegue se expressar 100% no teu idioma, tu se sente confortável. Cara, chega no final de semana, eu não queria falar inglês com ninguém, cara. Com ninguém, não quero falar com ninguém, me deixa aqui falando em português. E quando tu tá fora, aí tu começa a enxergar mais claramente. É engraçado, assim, morar fora, tu aprende mais sobre sua cultura do que estando aqui, né? Porque tu começa a comparar com os outros, né? E não entenda mal, as outras culturas também são maravilhosas, mas eles são nativos, eles nasceram naquele... E para mim não foi fácil, cara. Eu não queria ficar lá. Né? Talvez até um cara recém-formado que vai fazer uma carreira, chega lá, conhece uma pessoa e vai viver
Então, mas o cara se acostuma mais. Eu já fui para os Estados Unidos, eu tinha 44 anos, 43 anos. Não, minha vida é aqui, cara. Minha vida é aqui. Então, na teoria, você está decidido a ficar aqui. Não, isso aí tá fora de questão, é aqui, é Recife. Recife, eu fico aqui. A gente está chegando ao final e eu queria te perguntar, Antônio, em relação ao Grupo Equation, né, que é um grupo de network, eu queria que tu falasse um pouco qual a importância do que tu observa do network no mundo corporativo. Vocês enxergaram uma coisa que, de alguma maneira, eu já tinha percebido e outros tantos engenheiros que eu converso, né? Mas vocês foram que estão capitalizando esse negócio, né? Que tem uma oportunidade, assim, o engenheiro, a profissão de engenharia, ela entrou numa espiral descendente, no sentido de que cada vez a gente deprecia mais, a gente mesmo não valoriza o nosso trabalho, entendeu? A gente... A síndrome de vira-lata que tu comentou. A síndrome de vira-lata, né? exatamente. Então, assim, puxa vida, cara, olha o que a gente faz, cara, categoria, né? Olha o que a gente faz, cara. Né? Olha o que a gente decide, um erro mata muitos, entendeu? Um erro nosso mata muitos, um erro nosso destrói uma cidade, entendeu? Então, assim, a gente tem que se valorizar. E o Equation está trazendo está tentando juntar pessoas que movem a engenharia, por enquanto local, mas vocês vão crescer, certamente. A gente vai estar falando de Brasil logo aí. Né? Nesse espírito de valorizar, de capacitar, de entender que a formação de engenharia não é completa. Né? Não é completa no sentido de que falta soft skills, que a gente já falou aqui. Não é completa porque a gente chega numa indústria, chega no mercado de trabalho e continua aprendendo. Né? Porque aí agora vai para o estudante. Né? Todo mundo aqui, a gente sai da faculdade e eu não sei nada. Todo mundo sai com isso na cabeça, cara. Cara, a estrada vai se fazendo, né? Tu conhece, não perca a capacidade de fazer as perguntas. Né? Às vezes o cara fala, eu já sou engenheiro, não posso perguntar isso. Cara, não perca essa capacidade. Né? Vá perguntando, vá aproveitando todo mundo que genuinamente pode te ajudar. Só para pegar esse gancho de perguntas, lá no comecinho da nossa conversa, você disse, a parte técnica me ajudou a fazer melhores perguntas, né? Isso aí é chave, cara. Porque é uma habilidade que a gente tem que desenvolver de saber fazer as perguntas corretas, né? Porque quando tu faz a pergunta correta, tu ganha, além da resposta que tu precisa, né? Abre outras portas que vão trazendo outros conhecimentos, né? E tu consegue extrair o melhor das pessoas, o máximo que ela pode te entregar de conhecimento, né? A questão de perguntas poderosas, né? Que não é só a parte técnica, não, também para lidar com pessoas, né? Então, a engenharia, ela, no mínimo, tu sai dela, tu sempre sai com essa sensação terrível. É uma sensação terrível que todo engenheiro tem. Outros profissionais devem ter também. A gente está falando de engenheiro aqui, que é assim, eu não sei nada, a faculdade não me serviu para nada. Você serviu, cara. Vai com calma, faz tua história, aproveita as pessoas. Agora, tem uma formação que é complementar a faculdade, que não tem mais ninguém te cobrando, depende de ti só depende de ti. Né? Se tu não vai em busca dela, aí tu morre ali. Mas se tu continua fazendo as perguntas, trilhando o caminho, aproveitando as pessoas que querem de verdade, genuinamente contribuir para a tua formação, vendo oportunidade, fazendo network, tudo isso que o Equation tá tentando trazer, e aí parabenizo vocês aí, né? Porque realmente era uma oportunidade, cara. Os engenheiros precisam disso, precisam de network, precisam ser valorizados, né? E precisam se enxergar, precisam perder o complexo de vira-lata. Então, parabéns, cara. Obrigado, viu, parabéns. Antônio? Parabéns. Né? Infelizmente, a gente está chegando no fim, né? A gente sempre termina com uma pergunta relacionada ao que a engenharia trouxe, né? E aí, linkando com toda a incerteza que tu tinha lá no começo, né? Que tu disse, pô, entrei na engenharia, foi um choque, né, para mim. Você acha que, na verdade, você se arrepende de ter feito engenharia? Não. Eu falei, eu nunca me vi fazendo outra coisa, cara. E estou muito feliz, adorei, fiz e continuo fazendo uma carreira muito interessante, né? Que me trouxe experiências de vida fabulosas, celebrei muitos equipamentos que entraram em operação, fábrica que entrou em operação, celebrei momentos com minha família em viagens internacionais. Então, assim,
Não. Eu estou muito feliz com o que eu fiz. E a gente falou quantas possibilidades a engenharia abre para o profissional, além de projetos, de operação, manutenção, o mercado financeiro, que a gente falou há pouco aí também. Então, assim, cara, é um mundo. Eu só tive gratas surpresas. Boa. E para finalizar, né, você acha que também foi compensador financeiramente também para o pessoal ver que no final da conta tem como você crescer, né, na vida, comprar, que nem você comentou. Pô, comecei já a comprar carros e ali nos Estados Unidos consegui comprar tudo aquilo que um poder de compra melhor conseguiu. Trouxe também benefício financeiro? Trouxe. A minha carreira não terminou ainda. Eu tenho uma carreira, mas eu diria que sim. Eu diria que sim. Eu consegui tudo que eu precisava nessa etapa da minha vida, eu já consegui. Continuo tratando temas futuros, né? Eduquei minha família, cuidei de tudo saiu muito bem, cara. Ótimo, né? É isso que a gente quer mostrar para vocês, né? Que a carreira na engenharia, né, consegue se desenvolver tanto em vida profissional e trazer satisfação, quanto também financeiramente. Eu queria agradecer, né, Antônio? Assim, eu acho que você é um grande exemplo de tudo que a gente busca com o Grupo Equation. É legal ver essa sua vibração por engenharia. Eu acho que, como você disse muito bem, é importante que a gente viva a engenharia, que a gente valorize a engenharia, porque ela pode nos trazer e traz tantos benefícios. E eu acho que é bem dentro disso. Parabéns pela sua trajetória. Muito obrigado por ter dado essa oportunidade de conhecer um pouco mais de uma carreira de tanto sucesso. E te agradeço demais, meu amigo. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu, Antônio? Obrigado. Obrigadão.